Olá, gente, bom dia. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Que Deus abençoe o dia de vocês. Deus abençoe o nosso dia, né? Estou aqui cedinho. Tá neblina ali fora ainda. Estamos aqui, né? Mais um dia para meditarmos na palavra do Senhor, né? E eu quero começar esse vídeo falando essa palavra despertar. Despertamento. Porque foi sobre isso que o Espírito Santo ministrou no meu espírito, sobre despertar. Eu tive uma experiência no sábado de manhã. Eu tive uma experiência, assim, incrível. Eu já tive outras experiências com o Espírito Santo, com Jesus e com o Pai. E a cada experiência que eu tenho no mundo espiritual é assim, é extraordinário. Cada experiência é assim, é extraordinária. São experiências assim incríveis e só quem já teve, quem tem, vai entender o que eu estou falando. E assim, antes que algumas pessoas julguem ou falem que, tipo assim, tá falando para se exaltar ou algo do tipo. Não é. E o próprio Espírito Santo sabe porque ele já falou que conhece o meu coração. Então, quando eu falar aqui sobre experiências espirituais, eu, de forma alguma, estou falando para me exaltar, mas para glorificar o nome do Senhor. Porque importa que ele cresça e eu diminua. Então é para glorificar o nome do Senhor. E eu tive uma experiência incrível. E detalhe, a experiência que eu tive, eu não estava dormindo, eu não estava tendo uma visão, foi real, eu estava acordada. Então, o Espírito Santo falou a respeito de algo e assim, a palavra que ecoa, a palavra é despertar. Estamos numa época de despertamento, de despertar mesmo. Tem uma palavra que fala lá em Efésios, que fala o seguinte: desperta tu que está dormindo. E aqui fala de um despertamento espiritual. Entenderam? Nós precisamos despertar espiritualmente. É isso que o Espírito está falando. Desperta tu que dormes. Levanta dentre os mortos, que a luz de Jesus, a luz do Senhor, resplandecerá. Então, a gente precisa despertar. A gente precisa... E esse despertar também, envolve mudança de atitude, mudança de mentalidade, mudança de comportamento, mudança de vida com Deus. Então, esse é o tempo. A Bíblia fala que é chegada a hora, né? É chegada a hora que nós precisamos despertar. Essa é a palavra. Por isso que eu comecei o vídeo com a palavra despertar. Porque é essa palavra que o Espírito Santo está falando sobre despertar. Eu estava aqui olhando nas escrituras. Estou aqui com minha maravilhosa
incrível, linda, poderosa palavra. E eu estava estudando e olhando em umas passagens aqui que eu anotei para falar para vocês sobre o que essas passagens falam a respeito do despertar. Claro que na Bíblia inteira você vai encontrar sobre despertar, Deus chamando a atenção do povo, Deus falando com o povo para mudar, para ter transformação, mudança. Mas eu anotei aqui essas passagens aqui que eu anotei para falar especificamente nesse vídeo. Eu vou abrir aqui a palavra para vocês. Nenhuma dessas palavras está lá em Marcos. Uma dessas palavras está lá em Marcos, no capítulo 5, no versículo 41. Deixa eu... Olha só. Aqui em Marcos, no capítulo 5, no versículo 41, vocês peguem na Bíblia de vocês, fala sobre da passagem de Jesus e a filha de Jairo. Aqui tá fazendo um pouquinho de frio. Fala sobre, nessa passagem de Marcos, no capítulo 5, mais especificamente no versículo 41, fala sobre o despertar. Aqui, Jesus desperta, ressuscita a filha de Lázaro. Mas no final eu vou dizer o que o Espírito Santo ministrou no meu espírito nessa palavra. Aqui tá falando de um despertamento realmente de morte mesmo, que a menina, tá falando de algo que, tipo assim, a menina morreu. Para muitos ela estava morta, só que Jesus falou que ela estava dormindo. Aquilo aconteceu para que a glória do Senhor fosse manifestada. E Jesus manifestou a glória dele ressuscitando a menina. Mas o Espírito Santo, nessa palavra, ele me falou sobre o despertar. Que aqui fala, não é somente sobre o despertar do ressuscitar, não fala somente disso. Aqui está falando de um ressuscitar realmente da morte, porém, vai além. E fala também nas entrelinhas de um despertar, porque aquele povo que estava lá na casa de Jairo, quando Jesus chegou, que ele chegou para ver a menina e para fazer o que ele precisava fazer, aquelas pessoas estavam desesperadas, chorando, e Jesus perguntou: por que vocês estão assim? Por que vocês estão chorando? E aí, quando ele falou assim: por que tanto choro e tanta confusão? A menina não morreu, ela está dormindo. E aí, as pessoas começaram a caçoar. E aqui nessa partezinha que fala, Jesus falou: por que tanto choro, por que tanta confusão? Aqui na minha versão fala assim. E aí eles começaram a caçoar dele, mas Jesus mandou que todos saíssem. Olha só, nessa partezinha que fala que as pessoas começaram a caçoar de Jesus quando Jesus falou que ela só estava dormindo. Então, aqui demonstra nas atitudes dessas pessoas um sono espiritual, uma falta de fé. Então, a gente precisa despertar nisso também. Olha só, eu vou ler, porque tem outras partes que eu preciso falar que fala sobre esse despertar. Eu vou ler aqui para vocês entenderem do início. Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 35, mas a passagem aqui do despertar, especificamente aqui no versículo 41. Vamos lá, Jesus ainda estava falando quando chegaram alguns empregados da casa de Jairo e disseram: seu Jairo, a menina já morreu. Não aborreça mais o mestre. Jesus e a filha de Jairo. Jesus ainda estava falando quando chegaram alguns empregados da casa de Jairo e disseram: seu Jairo, a menina já morreu. Não aborreça mais o mestre. Aí, o que Jesus fala?
Mas Jesus não se importou com a notícia. Jesus sabe quem ele é, e ele sabia exatamente o que é que ele ia fazer. Então ele falou assim, Jesus não se importou com a notícia e disse: não tenha medo, tenha fé. Jesus deixou que fosse com ele Pedro e os irmãos Tiago e João, e ninguém mais. Por que ninguém mais? Por que ninguém mais? Às vezes, em momentos da nossa vida, que a gente não é necessário os específicos. Não todo mundo. Aquelas pessoas não estavam preparadas, não estavam preparadas para entrar lá no quarto com Jesus e com Jesus, não estavam. Então Jesus falou, ó, Jesus deixou que fosse com ele Pedro e os irmãos Tiago e João, e ninguém mais. Não é todo mundo. Não é todo mundo que está preparado. Quando entraram na casa de Jairo, Jesus encontrou ali uma confusão geral, com todos chorando alto e gritando. Então ele disse: por que tanto choro e tanta confusão? A menina não morreu, ela está dormindo. Então eles começaram a caçoar. Aquele povo que estava ali começou a caçoar de Jesus. Olha só. Mas Jesus mandou que todos saíssem. Lembra que eu falei agora há pouco? Não é todo mundo. Não é todo mundo que tem que estar. Não é todo mundo. Porque nem todo mundo está preparado. Nem todo mundo está disposto. Nem todo mundo crê. Então Jesus mandou que todos saíssem e, junto com os 3 discípulos e os pais da menina, entrou no quarto onde ela estava, pegou-a pela mão e disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, levante-se. Menina, eu digo a você, levante-se. No mesmo instante, a menina, que tinha 12 anos, levantou-se e começou a andar. E todos ficaram muito admirados. Então Jesus ordenou que de jeito nenhum espalhasse a notícia dessa cura e mandou que dessem comida à menina. Olha só que interessante, aqui fala sobre um despertamento, tanto um despertamento da morte, que ele ressuscitou a menina, quanto um despertamento espiritual que é necessário acontecer, porque aquelas pessoas caçoaram de Jesus, eles caçoaram, eles duvidaram, eles não creram. E tem muitas, e hoje em dia não é diferente. Hoje em dia não é diferente. Tem muita gente caçoando da palavra, tem muita gente brincando, tem muita gente que não está crendo, não está acreditando, e tem muita gente que está aí vivendo a vida de qualquer jeito, de qualquer maneira, sem temor. Então, por isso que a palavra que ecoa neste tempo é despertar. As pessoas, nós precisamos, as pessoas precisam despertar, porque a gente não está num tempo de brincar que acredita. A gente não está A gente está num tempo de se preparar, de despertar, de parar, analisar o que está fazendo da vida, de se aproximar. A gente está no tempo de se aproximar, de buscar a face do Senhor, abrir os ouvidos espirituais para que haja um despertar. Então o Espírito Santo falou no meu espírito nessa passagem aqui, porque eu vou falar de mais 2 passagens que eu li, eu estudei e que fala sobre despertar. Nessa parte aqui, o Espírito Santo ministrou no meu espírito que Jesus tem o poder de trazer a vida, porque foi isso que ele fez com a menina. Ele trouxe a menina à vida. Jesus tem o poder de ressuscitar. Jesus tem o poder de despertar. Jesus tem o poder de fazer uma obra na vida de uma pessoa. Ele tem o poder de trazer a vida
aquilo que estava morto. Quem estava morto? A menina. Quem trouxe a menina à vida? Jesus. Então, ele tem o poder. Se buscarmos, eis que estou à porta e bato. A palavra fala, eis que estou à porta e bato. E a palavra fala também que quem bater na porta vai encontrar. Quem buscar vai ter resposta. Mas muitos não estão buscando. Muitos não estão buscando. E é necessário buscar. É necessário ter atitude. É necessário. Então, aqui eu estudando. Depois eu vou estudar de forma mais profunda, porque eu estou estudando o Evangelho de Marcos, mas eu ainda estou no capítulo 3. Então, quando eu tive a experiência com o Espírito Santo, e aí eu fui procurar na Bíblia palavras que falam sobre despertar. E achei essa daqui que fala sobre um despertamento da morte, mas também fala de um despertamento espiritual, porque aqui no texto, como eu falei para vocês, tem pessoas que caçoaram, não acreditaram. E como eu falei, tem gente que hoje em dia está caçoando, está zombando da palavra, está desacreditando, quando na verdade a gente tem que buscar o entendimento e crer cada vez mais, porque a Bíblia fala que o mundo é mau, as coisas estão mudando, o mundo está mudando. Então, precisamos despertar, abrir os olhos espirituais, os ouvidos, para ouvir o que Deus está falando, o que o Espírito Santo está falando. Vocês entenderam? E o que o Espírito Santo falou na experiência que eu tive foi o seguinte: fala para o povo aí despertar. Vocês entenderam? Que estamos no tempo de despertar. Pois é. Agora eu vou mostrar, eu vou ler, e vocês leem na Bíblia de vocês outras duas partes da Bíblia aqui que eu separei. Tem várias outras, mas eu tô falando as que eu separei aqui. Eu vou lá para Efésios, que lá em Efésios também fala sobre despertar. Vamos lá. Vamos lá para Efésios. Agora vamos para Efésios. Vamos lá. Em Efésios, no capítulo 5, no capítulo 5 e o versículo 14 especificamente, porque como eu já falei, tem outras partes que falam sobre despertar, mas eu separei essas partes. Para explicar, para a gente interagir na palavra. Vamos aqui, estou aqui em Efésios, no capítulo 5, no versículo 14. Olha só o que é que fala em Efésios, no capítulo 5, versículo 14. Vamos lá. Olha só. Eu vou ler a partir do versículo 6, só para a gente ter uma interação do contexto, né? Essa partezinha sobre despertar está no versículo 14, que assim é o, sabe, que fala exatamente sobre despertar, mas eu vou ler o versículo, a partir do versículo 6, que aí a gente, né, tem uma visão do contexto. Vamos lá. Vivendo na luz, capítulo 5, Efésios capítulo 5, versículo 6. Vivendo na luz. Não deixem que ninguém engane vocês com conversas tolas, pois é por causa dessas conversas que o castigo de Deus cairá sobre os que não obedecem a ele. Portanto, não tenham nada a ver com esse tipo de gente. Gente, eu tô lendo esse pedacinho aqui pra gente interagir nesse contexto, mas é importante que vocês leiam o que vem antes, o que vem lá do início, o que vem antes. Eu vou ler essa partezinha aqui que fala sobre o despertar,
mas peguem a Bíblia de vocês e leiam lá do início, certo? Vamos lá. Não deixem que ninguém engane vocês. Portanto, não tenham nada a ver com esse tipo de gente. Antigamente, vocês mesmos viviam na escuridão. Aqui Paulo está falando sobre despertar. Ele está chamando as pessoas para um despertamento, para uma mudança de vida. Olha só, antigamente vocês mesmos viviam na escuridão, mas agora pertencem ao Senhor. Vocês estão na luz, por isso vivam como pessoas que pertencem à luz, pois a luz produz uma grande colheita de todo tipo de bondade, honestidade e verdade. Procurem descobrir quais são as coisas que agradam o Senhor. Lembra que eu falei agora há pouco sobre o buscar? A gente precisa buscar, é necessário buscar. Então aqui Paulo está falando, procurem descobrir quais são as coisas que agradam o Senhor. Tenham a atitude de buscar. Se mexam, procurem que vocês vão encontrar. Procurem descobrir quais as coisas que agradam. Não participe das coisas sem valor que os outros fazem, coisas que pertencem à escuridão. Pelo contrário, traga todas essas coisas para a luz, pois é vergonhoso até falar sobre o que essas pessoas fazem em segredo. Olha só. E quando qualquer coisa é trazida para a luz, então a sua verdadeira natureza é revelada. Porque o que é claramente revelado se torna luz. E é por isso que se diz, aqui é onde está a chave que fala sobre o despertar. Todo esse contexto fala sobre o despertamento. Mas eu pontuei aqui o versículo 14. Porque o que é claramente revelado se torna luz. E é por isso que se diz, você que está dormindo. Em outras versões está assim, acorda, levanta, tu que dormes. Tem outras versões que falam em outras palavras, mas com o mesmo sentido. Você que está dormindo, acorde. Levante-se da morte e Cristo o iluminará. Aqui Paulo está falando de um despertamento, de acordar de um sono espiritual, de uma morte espiritual, de um sono espiritual. Porque tem pessoas que estão dormindo espiritualmente. Tem pessoas que ainda não acordaram. E a gente está num tempo de acordar, de despertar. E Paulo está advertendo, olha, procurem fazer o que é certo. Procurem fazer o que agrada o Senhor. Não saiam fazendo o que fulano está fazendo. Porque, às vezes, o que fulano está fazendo não está certo. Então, procurem fazer a diferença. Procurem andar no caminho certo. Fazer as coisas certas que agrada ao Senhor. Então, Paulo está falando aqui, ó. Você que está dormindo, acorde. Você que está dormindo, desperte. Desperta, acorda dentre os mortos. Vocês entenderam quando eu falei sobre o que ecoa, o que ecoou, o que está ecoando nesse tempo? É despertar? É despertar, gente, é acordar. Porque tem muita gente dormindo. Tem muita gente que precisa acordar. Porque a palavra diz que chegará um tempo que não haverá tempo. E Deus está dando oportunidade. Deus está dando oportunidade. E as pessoas não estão atentas. E estão deixando a oportunidade passar. As coisas só vão acontecer se Deus quiser que aconteça. Mas tem coisas que vai acontecer. Vai acontecer. E Deus está dando oportunidade de as pessoas despertarem, acordarem, buscarem, mudarem, despertar, vigiar, mudar de atitude, arrependimento, mudança de vida, enquanto é tempo. Vocês lembram da passagem lá que fala de Noé? Daqueles dias? Deus avisou por meio de Noé
Noé temia o Senhor, ouviu o Senhor, obedeceu à voz do Senhor, fez exatamente como o Senhor falou, e Noé foi guardado. Noé teve livramento daquilo que era para acontecer. Deus falou, vai acontecer. Eu vou mandar o dilúvio. Se prepara, Noé. Construa arca assim, faça dessa forma, faça, obedeça. E Noé fez o quê? Obedeceu a voz de Deus. E Deus estava avisando para que as outras pessoas despertassem, acordassem. Mas aquele povo quis ouvir, aquele povo se arrependeu, aquele povo mudou, aquele povo se arrependeu? Não. Noé, a família de Noé, os animais foram guardados na arca. Mas aquele outro povo lá foi com as águas. Por quê? Porque não ouviram. Porque não quiseram obedecer. Porque não quiseram se arrepender. Caçoavam de Noé. Lembra da passagem lá de Marcos que eu acabei de ler? Que caçoaram de Jesus. E o que foi que aquele povo fez com Noé? Caçoaram de Noé. E viram o que foi que aconteceu. Olha só. Deus avisa. Deus fala através dos profetas dele. Deus usa os dele. Mas muitos caçoam. Muitos estão dormindo. Muitos estão descrendo. Olha o perigo. Então, nessa passagem, nessa parte aqui de Efésios, no capítulo 5, Paulo está falando, tomem cuidado. Vigiem. Mudem de atitude. Se arrependem e não façam mais essas coisas que vocês antigamente faziam. Procurem fazer coisas que agradam ao Senhor, que vocês vão viver bem. A Bíblia fala que no mundo a gente vai ter aflições, mas tenhamos bom ânimo, porque ele venceu. Paulo também está falando aqui nessa passagem de Efésios o cuidado com as influências. Exatamente. Eu não vou falar agora especificamente sobre aqui Efésios, sobre os alertas, sobre aquilo que Paulo fala, adverte as pessoas com amor para mudança de vida, porque eu só estou passando nas partes que eu estou falando sobre a parte do despertar. Mas em outro tempo, em outro momento, eu gravo um vídeo a gente falando sobre Efésios. Então, é isso. Paulo aqui está chamando as pessoas para um despertamento. Para despertar. Porque é tempo de despertar. Agora a gente vai lá para Romanos. Vamos lá para Romanos. Estávamos em Marcos, passamos aqui para Efésios e vamos lá numa passagem de Romanos que fala também sobre um despertar. Então, vamos lá. Aqui em Romanos, no capítulo... Cadê? Aqui no capítulo 13, no versículo... Aqui em Romanos, eu vou ler também uma passagem rapidinho, no capítulo 13,
no versículo 11, que aqui também fala nas entrelinhas sobre as pessoas procurarem mudar de vida, procurarem melhorar, a gente procurar melhorar todos os dias, porque é isso que Deus quer. Deus deseja que a gente melhore a cada dia, que a gente avance a cada dia. Ele nos conhece muito bem, sabe das nossas limitações, das nossas qualidades, dos nossos defeitos. Ele sabe muito melhor. Ele é nosso Pai, nosso Criador. Então, vamos lá para Romanos, no capítulo 13 e no versículo 11. Vamos lá ver o que fala Romanos. Nesse contexto aqui, ó, viver na luz do dia. O título, já dá para vocês verem que o título, olha só, o título, viver na luz do dia. Porque aqui em Romanos, no capítulo 13, no versículo 11, fala viver na luz do dia. Vamos lá ler para a gente entender um pouco sobre isso. Como isso também fala sobre acordar, despertar. Vamos lá. Vocês precisam fazer todas essas coisas porque sabem que tem. Olha que eu falei agora há pouco. Vocês precisam fazer todas essas coisas porque sabem que em que tempo nós estamos. Olha só como é interessante o que eu acabei de falar. A gente está vivendo num tempo que é necessário, gente. É necessário ter atitude de mudança. Olha só o que olha só o que em Romanos está falando. Vocês precisam fazer todas essas coisas porque sabem que tempo nós estamos vivendo. Chegou a hora. Lembra que eu falei? Chegou a hora. Chegou a hora. É tempo. Chegou a hora de vocês. Chegou a hora de vocês acordarem. Gente, o que é que eu falei agora há pouco? Meu Deus do céu, eu chego a me arrepio com essas coisas. Olha só, gente, é sério. Olha só, chegou a hora de vocês acordarem, pois o momento de sermos salvos está mais perto agora do que quando começamos a crer. Gente, me fala se isso não é um chamar para despertar, para acordar. Aqui está a palavra, na minha versão aqui da minha Bíblia, está acordar. Em outras versões eu não sei como está, mas aqui está acordar. Mas o contexto é o contexto. Acordar. Está chegando a hora de vocês acordarem, da gente acordar. Estamos num tempo de acordar. E como de fato a gente está falando, pois o momento de sermos salvos está mais perto agora do que quando começamos a crer. A noite está terminando. Por que aqui fala no título Viver na Luz do Dia? A noite está terminando. E o dia vem chegando, por isso paremos de fazer o que pertence à escuridão e peguemos as armas espirituais para lutar na luz. Vivamos decentemente como pessoas que vivem na luz do dia. Nada de farras ou bebedeiras, nem imoralidade ou indecência, nem brigas ou ciúmes, mas tenham as qualidades que o Senhor Jesus Cristo tem e não procurem satisfazer os maus desejos da natureza humana de vocês. Pois é, né, gente? Olha só Paulo de novo. Paulo novamente falando para quem? Para os romanos. Porque Paulo tinha uma missão em Roma. Aqui fala, ó, no capítulo 1, Paulo fala assim, ó.
Vamos lá no capítulo 1. Paulo fala assim, ó. Eu, Paulo, servo de Cristo Jesus, escrevo esta carta. Deus me chamou e me separou para ser apóstolo, a fim de que eu anuncie a boa notícia do evangelho. Então, Paulo aqui estava pregando, estava falando para o povo de Roma. E vocês sabem como era o contexto de Roma. Eu acredito que vocês saibam. Se vocês não sabem o que era o contexto de Roma, leiam Romanos. Vão lá em Romanos e vocês vão entender o que eu estou falando. Então, Paulo estava falando. Gente, acordem. Vamos acordar. Vamos despertar, povo de Deus. Vamos mudar. Vamos mudar porque o tempo é agora de mudar. Aqui, ó, ele está falando aqui, ó. Ele está falando. Chegou a hora de vocês acordarem, pois o momento de sermos salvos está mais perto agora do que quando começamos a crer. Paulo estava pregando para o povo de Roma, para o povo mudar, despertar, acordar, vigiar. Vocês entenderam? Ele fala, vivamos decentemente como pessoas que vivem na luz do dia, porque na escuridão muitas coisas acontecem. Na luz do dia também, mas aqui Paulo estava falando sobre despertar para fazer o que é certo, o que é bom, porque a luz na escuridão, muitas coisas acontecem. E aqui fala de escuridão, trevas, maldade. Aqui Paulo está falando de retidão, que na luz, a retidão, obediência e verdade. Aqui ele fala no contexto que tem muita gente que faz muita coisa na escuridão. Então ele está chamando para viver na luz da verdade, porque na luz tem verdade, tem retidão, tem obediência, tem verdade. Vocês entenderam que aqui Paulo está falando de despertar também, de acordar também? Vamos lá, povo. Vamos, povo, vamos acordar. Vamos mudar, porque... Então, é sobre isso. É sobre essas palavras que eu quis falar hoje, em relação ao que o Espírito Santo falou no meu espírito. E o quanto precisamos buscar, o quanto precisamos nos arrepender, o quanto precisamos, e Ele quer, e Ele deseja que as pessoas mudem de vida, Ele deseja que as pessoas queiram essa mudança, porque Ele tem obra maravilhosa, grandiosa para fazer na vida de pessoas. É isso que o Espírito Santo deseja. Mas tem pessoas que não querem, tem pessoas que não estão buscando, tem pessoas que estão dormindo, tem pessoas que não despertaram ainda. Mas Ele tem o poder de fazer na minha vida, na sua vida, na vida das pessoas. E quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Desperta, tu que dormes, levanta dentre os mortos, que a luz do Senhor resplandecerá. Tá bom, galera? Então, esse é o vídeo que eu queria gravar para vocês sobre esta palavra. E leiam, abram a Bíblia de vocês nessas palavras. E tem na Bíblia tem várias outras passagens que falam, e que o Espírito Santo falem com vocês, abram o coração para que Ele fale, para que Ele venha, para que Ele entre
e Ele quer transformar, Ele quer mudar, Ele quer fazer a obra poderosa que Ele quer fazer na vida das pessoas. Mas não é necessário querer, é necessário buscar. Ouvir. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Quem tem ouvidos, abra esses ouvidos, queira entender. É isso que o Espírito Santo está falando. Então é isso. Um grande abraço em vocês. Um beijo no coração de vocês. Que Deus os abençoe. E até a próxima. Beijo. Tchau, tchau.